eu preciso explicar para vocês dois fluxos. O fluxo de CI/CD sem o GitOps e o fluxo de CI/CD com o GitOps. Como que a gente vai trabalhar nesse formato, beleza? Vamos lá, eu já estou aqui com um whiteboard para a gente conversar. Então nós temos aqui o fluxo CI/CD sem GitOps, beleza? Nesse fluxo aqui a gente vai ter o seguinte, turma, deixa eu vir para cá. Deixa eu aumentar esse espaço aqui. Show de bola. Dentro desse fluxo, turma, o que nós vamos ter? Olha só. Vamos pegar a caneta aqui e vamos fazer desenhando até para ficar melhor. Nosso primeiro papel nesse caso aqui, a gente vai ter o time de dev. Beleza? Então vamos ter aqui o nosso time de dev. O time de dev ele vai estar trabalhando ali no seu código. Tá? Então a gente vai ter o código aqui. Beleza? O código fonte da aplicação. E aqui ele vai fazer o commit para um repositório. Beleza? Esse commit ele vai para um repo. Dentro desse repo ali, eu vou usar como exemplo o próprio GitLab. A gente vai ter um arquivo que ele vai trigar, né, tanto a parte de CI, ok, como a parte de CD. Eu separei aqui para você já entender como que vai mudar depois o nosso fluxo. Maravilha, dentro dessa parte de CI a gente tem alguns passos, né? Seriam os passos, por exemplo, de teste, beleza? E teríamos também o passo de deploy. Ok? Aliás, deploy não. Temos o passo de build, né? Não o passo de deploy. Então vamos vir aqui e vamos colocar o passo de build. Ok? Pode ter outros steps e tudo mais, mas aqui é de forma geral para que você possa entender. Bom, perfeito. Nesse passo de build, a gente vai fazer um push, né, já automático, isso daqui da nossa imagem para um registry. Beleza? Então aqui a gente passa para o registry. Quando a gente trabalhar, né, sem o GitOps, o que vai acontecer? Nesse mesmo CI a gente vai ter a parte do CD. Essa parte do CD nada mais é do que o deploy. Ok? Então a gente vai fazer o deploy. Quando a gente trabalha, por exemplo, com o GitLab, a gente pode ter um runner executando ali dentro do nosso cluster Kubernetes, tá? E esse runner aqui, ele vai fazer o deploy da nossa aplicação. Perfeito. Agora, quando a gente trabalha com o GitOps, como que ficaria, Robert? Deixa eu pegar aqui. E vamos mudar aqui. Show. Com o GitOps. Já começa que eu comentei com vocês que, como boa prática, nós temos que ter 2 repositórios. Deixa eu remover minha câmera aqui para ficar melhor para todos visualizarem. Então, o que nós temos aqui? Olha só. A gente vai ter 2 papéis. Deixa eu colocar aqui o papel do dev, né? E aqui a gente vai continuar com o papel do dev. Perfeito? E aí segue basicamente o mesmo fluxo. Código fonte, ok, commit, perfeito. E aí a gente vai ter o nosso repo. E agora a gente vai ter aqui o nosso processo de CI. Então o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Nesse processo de CI, então eu vou ter os steps aqui, CI, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o teste, beleza? Deixa eu pegar todo esse fluxo aqui desse desenho e vou colocar um pouco mais para baixo. Vamos vir aqui, se eu consigo selecionar todos esses caras. Deixa eu pegar essa ferramenta aqui. Vou selecionar todo esse conteúdo. Show, selecionou. E aqui eu posso trazer um pouco aqui para baixo, beleza? Para ficar melhor vocês visualizarem, né? Então, vou vir aqui, vou apagar esse objeto e vou marcar de novo aqui dentro dessa parte do commit. Deixa eu só habilitar a caneta. Show. E aqui eu tenho a parte do commit. Perfeito. Então, no teste, entra o mesmo fluxo. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o build da minha imagem. Deixa eu apagar aqui que ficou errado. Beleza? E através desse build a gente vai mandar para o nosso registry, tá? Isso daqui significa o quê? Que a gente tem uma imagem com uma nova tag, né? Então eu fiz a alteração ali, significa que eu tenho uma nova tag. Perfeito. Então esse aqui está o nosso registry. E agora onde que entra o GitOps, pessoal? Então eu vou ter aqui, ó, o time de SRE ou DevOps, né? Trabalhando no seguinte, também no código, só que de infra, ok, fazendo um commit para um repositório, beleza, e aqui que entra o componente surpresa. Aqui a gente vai ter o Argo,
cd, olhando esse repositório, monitorando, e ele que vai fazer o deploy no Kubernetes. Só que aqui a gente tem um problema, né? Toda vez que eu fizer uma alteração aqui na minha imagem, eu vou ter que vir aqui, voltar no código de infra, alterar a imagem, passar pelo commit, passar pelo repo e o Argo CD olhar. Perfeito? Não. A gente consegue aqui, né? Então vou mostrar para vocês, adicionar um novo passo. Esse passo aqui eu chamo de change. Deixa eu só apagar aqui para escrever melhor. Eu vou só mudar a posição aqui para que a gente consiga ter espaço. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um terceiro step, que eu chamo de change image tag. E nesse step, o que vai acontecer? Eu vou enviar isso direto para o repositório. Então, eu vou fazer um commit aqui no meio do caminho. E eu mando isso para o repositório, então isso vai caracterizar uma alteração, o Argo CD vai pegar essa alteração e vai aplicar isso no meu cluster Kubernetes. Perfeito? Então, dessa forma aqui que a gente vai trabalhar, né, com o fluxo do GitOps.